como vai? Vamos ao nosso consultório, portas abertas, você pode entrar e ficar, porque é sempre muito bem-vindo e é sempre muito bom ter a sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre reforma em família, mas fica assim, ó, não é nada de construir, quebrar e destruir paredes para construir outras, não vamos falar desse tipo de reforma. Eu quero falar da reforma em família, mas com a participação da família, porque muitas vezes nós pensamos, meu filho está com tal questão, ou meu marido, ou o marido vai dizer sobre a esposa, enfim, todos dentro de casa vão se apontar para dizer que o problema não é meu, o problema é o outro. Mas você sabe, família é sistema, e como é que a gente administra, organiza, quando o problema pensa-se que é de um, mas pode ser de todos, não? Então, reforma em família é o tema de hoje e eu espero que seja para você um momento de aprendizado, como sempre é a proposta do consultório de família. Um programa que é terapêutico, um programa que pede que muitas vezes você assista, escute com caneta e papel na mão para anotar e para tomar decisões ao final, fazer resoluções. Mudar é preciso, como aquela frase antiga que já está quase se tornando ditado popular, mas tem autor. E ele vai dizer assim, ó, nada muda se você não muda, não é? Então vamos lá, meu programa é feito assim com muito carinho, sabendo que você está aí do outro lado, com essa expectativa, o que eu vou aprender hoje? Aliás, a Novo Tempo é esse lugar de aprendizado, é esse lugar de interação, é esse lugar onde você pode vir e qualquer um dos programas que você assistir, que você aqui acompanhar com a gente, todos eles são feitos e o que você assistir certamente vai ser oportunidade de aprendizado, crescimento. É para isso que estamos aqui, para juntos construirmos algo que seja grandioso, que inclusive traspasse da vida terrena para a eternidade. Minha convidada de hoje, já fiz ali uns 3, 4 programas com ela, volta aqui hoje, já veio contar testemunho, já morou na Índia, tem uma experiência de missão, não somente na Índia, mas lá foi uma das principais, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e tem feito algo extraordinário, mudando a vida de famílias com um projeto lindo que você vai conhecer ao longo do programa. Bem-vinda, Valéria Cita, tudo bem? Tudo bem, Darleide, tudo ótimo, melhor agora. Obrigada, mas que é também autora de livro, lançou um livro tem o quê? 1 ano, 2 anos? Um ano. Um aninho, isso. o seu livro que tem a direção de alcançar os adolescentes? Sim, as crianças e a família como um todo, porque fala de missão. Então o livro chama Meu Mundo de Ponta Cabeça. Ok. Que conta a história, não é? Algumas das histórias que nós vivemos lá na Índia. Então foi bom, para nós assim, é um livro muito especial, tá lindo. Menina, a gente devia ter trazido o livro para Cheio de mostrar QR aqui. Code. Pois é. Olha, eu não estou entendendo agora. Mas, enfim, você pode encontrar o livro da Valéria Cita, repete o nome? Meu Mundo de Ponta Cabeça, da editora CPB. Isso, Meu Mundo de Ponta Cabeça, editora CPB. Quer encontrar, quer saber, ao longo do programa você vai se apaixonar, vai querer mais? Então vai acessar cpb.com.br, cpb.com.br. E aí, quando é que você para e pensa, vou pegar toda a minha bagagem, sou mestre em educação... Mestre em Psicologia da Educação, melhor ainda, né? Mestre em Psicologia da Educação, para ter esse contato com as famílias na disposição de ajudar, como você tem feito. O que você percebe de mais angústia entre as famílias, Valéria? Olha, Darleide, nós que estamos na linha de frente, não é? No atendimento às famílias, junto com as famílias, o que nós percebemos é a questão da culpa, em especial das mães. E não só essa culpa das mães, mas assim como a família, ela quer acertar, mas ela não sabe se o que ela está fazendo está correto. Então, quando ela tem um apoio de alguém de fora, esse olhar de fora, a família tem certeza, ok, então eu estou no caminho certo? Não, esse não é o caminho? Não, olha, pode ser por aqui. Então, esse acerto é o que eles querem fazer, mas basicamente, a culpa da mãe, a questão do relacionamento com Deus. Então, as famílias que nos procuram são famílias cristãs. E o que a gente percebe é que a família não está fazendo culto familiar. Uau!
E eu queria agora Já começar conversar, por aí, né? já vou conversar com a família agora. Você que está escutando a gente aqui, que está nos assistindo, pense, não é? Pense aí, você está fazendo culto? Ah, sim, eu faço. Eles falam, não, eu faço, Valéria. Eu levo meus filhos para a escola dominical, escola sabatina, ou para o catecismo. Então, não é só uma vez por semana. Culto familiar são todos os dias. E isso, Darleide, é uma grande dificuldade. Por quê? Porque quando você não tem a conexão com Deus, não existe conexão entre os membros da família. Tem uma pesquisa bem interessante da APEC, Aliança Pró Evangelismo da Infância, e que conta o seguinte: de cada 100 famílias, somente 6 fazem culto familiar. Meu Deus. Então é um desastre, não é? E assim, são famílias cristãs, porque a família que não é cristã nem sabe o que é culto familiar. Mas a família que é cristã sabe dessa importância, mas acha que está ticado lá uma vez ir na igreja. E aí eu sempre pergunto, durante o processo, não é, de mentoria, escuta, mas vocês comem todo dia? Sim, a gente come. Quantas vezes por dia? 3 vezes, né? Até mais, não sei. Pois é, o alimento espiritual deve ser todo dia. Então, isso é um ponto assim muito sério na família que a gente percebe. O culto familiar, a conexão da família com Deus e a conexão entre os membros da família. Uau, e o que você traz, inclusive com base nestes dados É uma da pesquisa PEC, brasileira. pois é, faz a gente estatalar os olhos, assim como dizemos, né? Recentemente eu fiz uma série de publicações sobre filhos e pais e educação, enfim, modelos de educação, e foi muito grande o número de pessoas que me retornaram, justamente trazendo de, olha, sou professor na igreja, na classe das crianças, junto às crianças ou os adolescentes, e de fato eles não leem a Bíblia, eles não estudam o material que é próprio para estudar e que a família deveria estudar durante a semana. Os professores sabem dessa dificuldade, os pais alegam falta de tempo, de fato o tempo é muito escasso, mas por muitas vezes não ter uma organização, um planejamento e por não dar prioridade ao que é prioritário. Então, a gente percebe que esses dados refletem absolutamente a realidade, mesmo sem a gente ter feito aqui uma pesquisa para comparar, mas essa avaliação, mesmo que né, em dados assim aleatórios, você percebe que é uma realidade. Então, queridos, eu acho o máximo que a gente comece já por esse ponto, né? Por esse lugar de largada, né? A base, a estrutura. E nós estamos falando para famílias cristãs, especialmente, maiormente ao nosso público, o que nós estamos fazendo em buscar a Deus para revelar a Deus aos nossos filhos. Eu sempre considero, Valéria, quando Deus fala em Deuteronômio, que os pais amem a Deus sobre todas as coisas, que os pais busquem a Deus, para então ensinar aos filhos, quer andando, quer sentados, quer à mesa, onde estiver todo o tempo. Então, Deus nos dá essa lição, já faz aquele checklist assim, lição de hoje, já vou então preparar para amanhã começar culto familiar aqui em casa. Afinal de contas, carecemos de Deus todos os dias. Muito bem. O que mais? Você trouxe a questão das mães se sentirem culpadas. Sim. Por que elas se sentem tão culpadas? Olha, o que eu sinto, Darleide, é que as mães, elas vêm assim se arrastando no chão da derrota, sabe? É assim, muito triste. Então, quando elas falam comigo, são aquelas coisas comuns, não é? Eu me sinto uma vassoura em casa, andando, eu me sinto horrível, eu não tenho tempo para mim, etc, etc, etc. Meu marido me critica, meus filhos não me obedecem, o dinheiro não dá, eu tô gorda, eu tô feia, eu tô desarrumada. Então, como você disse, arrastando no chão da derrota. Sou a pior mãe do mundo. Então, tá lá, arrastando no chão da derrota. E aí, às vezes eu pergunto, normalmente eu pergunto, mas você acredita na sua família? E muitos me respondem, não. Uau! Não, eu não acredito. Olha, uma amiga me disse sobre o que vocês estão fazendo, sobre esse programa, e eu estou vindo aqui como uma última opção. Falei, ok, então eu acredito na sua família. Deixa eu só dar aqui um toque, assim, ó. Você tem visto aqui a apresentação da Valéria como missionária, o seu marido Paulo Henrique Cita.
também missionário, eles se apresentam como missionários. Essa é a vida deles como missionários pelo mundo e aqui no Brasil também, atendendo projetos. Mas este trabalho do qual nós estamos falando é um projeto que tem esse título, Reforma em Família. Isso é feito de maneira online, portanto, nesse momento eu diria que vocês são mentores de família. São missionários, mas que têm esse trabalho enquanto mentores de famílias. Eles fazem esse atendimento online com famílias de todo o Brasil, de fora do Brasil, não importa. A tecnologia facilita tudo, né? Quanto a isto. Então, você vai nos ouvir ao longo do programa falar do trabalho da Valéria, que é desse cuidado de mentorar famílias que estão perdidas. Por onde eu começo? Por isso, Reforma em Família, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente está aqui conversando, Darleide, vou abrir um parênteses, não é? Tá. Porque eu acho que isso é importante também. Quando as famílias nos procuram, elas procuram o profissional. Então, quem eu sou como profissional, não é? Então, eu quero me apresentar nesse sentido, por quê? Porque eu acredito que Deus me deu isso, não é? E eu uso todo esse conhecimento para Ele, para Ele, porque Ele mudou uma chavinha dentro de mim em relação à missão. Então, qual é a minha formação basicamente, Sim. não é? Eu até brinco, eu tenho datilografia. Eu também. Você que está em casa, não é? Se eu perguntasse assim, levanta a mão, quem tem datilografia? Você sabe que isso entrega o RG também, né, pois amiga? Datilografia. Vamos abafar o caso aí, né? Mas, brincadeiras à parte, então eu sou pedagoga, fiz pedagogia, não é? Olha outra história aí, né? Fiz magistério. Eu também. Gente, fiz magistério, fiz a pedagogia, sou formada em psicopedagogia pela PUC São Paulo, fiz uma especialização em moralidade infantil pela Unicamp e tenho um mestrado em psicologia da educação pela USP. Perfeito. E uma outra formação também em relação ao Learning Education. Enfim, então... Não, mas isso é importante de dizer mesmo. Eu achei. E pontuar que assim, quando eu digo, Valéria, como é que eu te apresento? Você preferiu ser apresentada como missionária, mas tendo espaço para a gente, ao longo do programa, fazer você apresentar enquanto bagagem, né, acadêmica, porque isso, de fato, faz a diferença. Então, continuando, nós estávamos falando sobre a culpa das mães, o chão da derrota. Então, o assumir a responsabilidade de uma casa, de uma vida em família e que muitas vezes sozinha, não é? Então, quando você faz a pergunta, você acredita na sua família? Algumas estão tão derrotadas que dizem não. Eu não acredito mais na minha família. Não eu não acredito que existem famílias felizes. E eu falo, eu acredito. Também. Eu não acredito em família perfeita, mas eu acredito em família feliz. E aí, esse processo, Darleide, é de sair desse chão da derrota, desse ponto A, e aí a gente caminha para um ponto B, que eu falo que é o senso da responsabilidade. Por quê? Eu não vejo a culpa vinda de Deus. Eu não leio lá em Gálatas 5, não é? O fruto do Espírito é amor, paz, fé, culpa, longanimidade. Não leio isso, sabe? Então, a culpa, ela não vem de Deus, ela vem do inimigo que quer deixar as mães no chão da derrota, que quer deixar os pais, os homens, com essa sensação de, sabe, de impotência, de, puxa, eu não posso, eu não consigo ser pai, participar. E a gente sai desse ponto A e a gente vai para o ponto B, que é o senso de responsabilidade. Porque o filho é seu. Então, a responsabilidade é sua. Você tem autoridade vinda de Deus. Mas eu falo que a gente sai daqui do ponto A, vai para o ponto B e a gente pode ir além. Por quê? Porque eu acredito na Bíblia e tenho a Bíblia como base de tudo que a gente faz. A gente vai lá para Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos. Não diz assim, peso do Senhor são os filhos para você. Aborrecentes do Senhor, não. Não. Então, ter filhos é uma bênção. E o Salmo fala, felizes são aqueles que têm a sua aljava cheia de flechas. Esses dias numa igreja eu perguntei, quem tem mais filho aqui? Tinha uma com 7. Que lindo! Falei, amém, irmã, amém. Sua aljava está cheia de flecha. Então, a gente sai de um ponto de derrota, vai para um ponto B, que é
a responsabilidade. E a gente vai para um ponto C, que é a alegria dessa responsabilidade. E você aprendeu na prática, né, além da formação, você aprende na prática com 53 crianças na Índia, gente, na Índia. Outra cultura, de outro jeito, numa situação assim bastante delicada do ponto de vista econômico, que era o trabalho que vocês faziam ali, e vocês se tornaram os pais daqueles meninos, né? O Paulo está aqui, confirma isso. Já fizemos aqui um programa, inclusive, sobre, né? Se vocês não acompanharam, está disponível para a gente no nosso canal. E vocês trabalharam com aquelas crianças e adolescentes, e isso deu uma bagagem imensa, né? Do cuidado, do amor, da responsabilidade. Daí nós vamos adiantar um pouquinho para dizer de onde vem mais. E aí você elabora o método 3-2-1. O que é o método 3-2-1? Pega papel e anota aí, gente. Já anota. Quando eu pergunto para as famílias o que você acha que é, pensa aí agora você, o que você acha que é metodologia 3-2-1? E aí, Darleide, muitos pais me falam assim, eu acho que eu sei, eu acho que eu uso aqui em casa. 3, 2, 1 e o chinelo vai voar aqui. E a cinta vai rodar. E aí eu fico, então, vamos para a Bíblia? Vamos lá para Colossenses 3, 2, 1. Colossenses 3, 21. Então, você que está em casa, abre a sua Bíblia em Colossenses 3, 21. Mas eu já vou dizer, não é o verso. Pais, não irritem os seus filhos para eles não desanimarem. Aí os pais ficam passados, né? Calma aí. A tradução deve ter alguma coisa errada. Eu contratei sua mentoria para você me ajudar, você está me atrapalhando. Eles falam, calma aí, tem alguma coisa errada na sua tradução. Porque aqui em casa são os meus filhos que me irritam. Não sou eu que irrito os meus filhos. E aí, com o passar do tempo, não é? Com todo o processo, os pais vão entendendo que quando eles não têm rotina elaborada, quando não existe culto familiar, quando não tem conexão, quando a família não tem um estilo de vida saudável, quando não existem valores, regras e consequências estabelecidas, os filhos ficam muito irritados. Filhos irritados, irrita quem? O vizinho? Não. Vai irritar quem está perto deles. E aí onde tudo começa. E aí os pais percebem, Darleide, que quando as coisas começam, a reforma começa dentro de casa, a reforma, como você falou, não física, mas uma reforma de atitudes, as coisas começam a mudar muito. É o que a gente vê, como um divisor de águas. Pode até ser a reforma física também, porque é uma casa desorganizada, uma casa onde uma criança dorme na sala, outro dorme no banheiro. Já vi, cadê meu menino? Dormiu. A criança dormiu no banheiro, gente. Vocês estão acreditando nos negócios na vida, mas é uma necessidade que a gente tem de levar isso tão a sério. Muitas vezes, você sabe, nós vamos procurar um bode expiatório. Esse menino é mal educado, esse garoto não me escuta, eu falo 1000 vezes. Como é que você está falando? O tom da voz, a maneira que você fala. Como é que você se liga ao coração dessa criança? Como é que você se liga ao coração desse adolescente? Como? Então, precisa passar por você. Outro dia, falávamos sobre esse tema e uma mãe escreve assim, que absurdo. Vocês dizem que a mãe é sempre a culpada, que o pai é sempre o culpado, que nunca... Nós nem usamos expressões como sempre e nem nunca, mas a gente precisa dizer que se não forem os pais, serão quem? Quem são os responsáveis? Os quens. Quens? Polícia? Professor? Quem, gente? Tem que ser pai e mãe. Darleide, meu marido, infelizmente, mas resta alguém para cuidar desses meninos e meninas. Vai jogar para quem? Para o padre? Não dá. Então, é realmente necessário que pai e mãe assumam seu lugar. E você acha que um dia Deus vai dizer assim, ô fulano, onde é que estão os meninos que eu dei ali na casa 53? Não, ele vai chamar você, o pai, e você, a mãe. E nós diremos juntos, olha, não foi fácil, mas nós nos demos as mãos, eu fiz lá o método 3-2-1, eu aprendi como fazer, culto familiar, eu me planejei, fizemos uma reforma e Deus, com a tua ajuda, pai, foi com a tua ajuda, nós colocamos a família de pé e aqui estamos. E o Senhor dirá, vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado e você vai entrar com a sua família. Mas, ser fiel até o fim e o Senhor é que te dará a coroa da vida.
Não é, minha Amém, amiga? amém. Amém. O que mais Isso diz pra mesmo. gente do método 3-2-1 ou de outros métodos? Bom, esse método 3-2-1 na Bíblia, não é? Tem a Perfeito. base, Uhum. a base na Bíblia, e aí os pais percebem que não tem nada a ver com chinelo voador. Não tem. E uma coisa interessante que a gente percebe também nesse processo é essa questão dos valores, as regras e as consequências. O que nós chamamos de trilogia do amor e da obediência. Por quê? Porque muitas vezes está claro para a mãe, para o pai, a regra, mas não está claro para os filhos. Então, nesse processo, tem todo um acompanhamento junto com a família, a reforma, não é? Então, vai quebrar. Vocês fazem encontros semanais, online, individual, é em grupo? Como vocês fazem? São encontros semanais, online, e eles podem acontecer individualmente, o pai e a mãe juntos, ou em grupo. Então, existem grupos fechados de famílias, e aí a gente organiza para que esse grupo participe. E tem aulas que os filhos participam? Depende da idade? Como funciona? Alguns casos de mentorias individuais, Ok. os filhos, em especial os adolescentes, Ok, não é? É. Eles participam. legal. Vamos Bom, lá? e aí, essa questão aí dos valores, regras e consequências, Ok. que a gente chama de trilogia do amor e da obediência. Os pais reclamam. Mas, Valéria, aqui eu falo 1000 vezes e eles não me obedecem. Uhum. Esses meninos e tal. Ok. E quais são as regras da casa? Como assim? Como assim? Não E tem aí, regra, eu saio 6 horas da manhã, volto 8 da noite, os meninos, toma banho, menino, faz a lição. chego, não lavou a louça, não É. fez nada, né? E aí a gente começa um processo lindíssimo de organizar. Primeiro, quais são os valores da sua família? Como assim, valor? O que a sua família tem de mais importante? E aí vai conversar com os filhos. Então, o casal conversa primeiro, não é? Organiza. E tudo tem lição de casa, né? Daqui a pouco eu vou falar da lição de casa. Tá. E aí, conversou, ok, organizou, passa para os filhos. Vê a conexão. Temos agora quais são os valores? 3 valores. Ok, fechou? Regra. Quais são as regras da casa? As regras. Eu quero agora conversar um pouquinho aqui com as famílias, por quê? As regras, elas têm relação com o desafio que você está enfrentando na sua casa agora. Então, pensa aí no desafio. Nossa, posso escrever um livro, né? De desafios. Mas pensa nesses desafios e as regras vão ao encontro desses desafios. E aí vem as consequências. Vou dar um exemplo prático. Então, é uma coisa bem prática, não é? Meu filho tem 18 anos. Qual é a regra? Uma das regras. Se vai pegar o carro, tem que pedir autorização. Essa é a regra. E quando quebra a regra? Eita, quebrou a regra. Aí vem a consequência. E aí que vem a coisa mais linda, que as famílias ficam. Ah, agora entendi. Que consequência é diferente de castigo. O castigo vem de cima para baixo. A consequência, o meu filho escolheu a consequência. Sério que você pegou o carro sem a nossa autorização. Você não sabia da regra. Você conhecia qual era a consequência. Então, a consequência, você escolheu. E aí o filho, ok. E muda, Darleide, muda totalmente. É isso. Você diz da trilogia. Trilogia do amor e da obediência. Eu li que quando um escravo, nos tempos bíblicos, escolhiam permanecer com o seu senhor, sempre, ainda que ele tivesse a oportunidade da liberdade, ele poderia preferir ficar por amor ao seu senhor, por ter se habituado ali. Não era essa escravidão que a gente tem da história recente, é uma outra espécie. E que tinham muitos direitos, eram escravos com direitos, como, por exemplo, até o direito à liberdade. E se o escravo permanecesse na casa do seu senhor por decisão própria, lhe era furada a orelha. Ficava assim, mas por que lhe era furada a orelha? Sabe aquele que me ouvir, obedece? Então, orelha, escuta, obediência. Olha. Então, eu achei tão interessante esse sinal de agora eu declaro com a minha orelha furada
que eu escuto e obedeço de coração o meu Senhor. Então, é só para lembrar um pouco mais de cultura bíblica por aqui na nossa conversa, né? Mas Muito porque eu acho bom, muito muito apropriado a gente considerar sempre alinhar o amor à obediência, a disciplina em amor, a disciplina em cuidado, a disciplina em consequências que são das nossas relações naturais. Toda decisão pressupõe que você assuma as responsabilidades em consequência do que é decidido. E a gente não ensina isso para o filho numa matéria na faculdade. Vive. A gente vive isso e a gente ensina vivendo. As crianças veem e reproduzem. Esse é o caminho, essa é a direção. Tem uma expressão que eu gosto bastante em inglês, que chama tough love, que é amor duro, amor firme. E a gente explica para os pais, não é? O que é isso na prática, esse amor firme, esse tough love? Então, tough love é você explicar e sentar com seus filhos e combinar com eles quais são os valores, quais são as regras e quais são as consequências. Ah, por favor, dá exemplos de valores. Eu fiz um programa aqui que eu achei muito interessante e o público também achou, que foi justamente sobre valores e princípios. Às vezes a gente fala assim, meus valores, meus princípios. Nós identificamos que nem todas as pessoas conseguem discernir quais são os meus valores, quais são os valores universais. Fala um pouquinho a respeito de como a família consegue, por onde ela começa a pensar os valores dela enquanto família. Ok. Eu vou dar um exemplo que talvez para a família é mais difícil. Como trabalhar valores com o meu filho de 4 anos. Uau! Não é? Por onde eu começo, doutora? Por onde eu começo, não é? Então, a gente vai orientando, mas vou dar um exemplo de uma família que eu achei assim muito... Porque nós orientamos as famílias com as crianças pequenas e até mesmo com os adolescentes a desenhar isso, não é? Então, a casa, ela fica totalmente diferente. É sério? Então segura aí. Tá. A gente vai para o intervalo e eu quero saber dessa casa, de como é que se ensina valores para uma criança de 4 anos, por exemplo. Se você aprender a ensinar valores para uma criança de 4, vai saber para uma de 8, vai saber para uma de 15, vai saber para a vida toda, tá bom? A gente já volta. Estamos hoje aqui no consultório, se você me acompanhou desde o comecinho, falando sobre reformas que precisam ser feitas nas relações em família, na educação dos filhos, na relação entre os pais, nos bons exemplos que devem ser dados. E entre aquelas reformas necessárias em família, nós tratamos da reforma espiritual. É preciso que nós, famílias cristãs, de fato façamos jus ao sermos famílias cristãs. E estudar a Bíblia em família é muito precioso. Assim como vocês sentam, nós nos assentamos em família para assistir um filme, para ver um programa de TV, para acompanhar alguma aula, sei lá o que vocês fazem juntos em família, e que é bom, alguma diversão, um jogo, que seja, não é assim? Então tá, e se a gente se reúne para ser um pequeno grupo muito feliz estudando a Bíblia? Você não sabe a diferença que faz o estudo da Bíblia nas relações familiares, quando isso é feito com amor, com interesse, provocando nas crianças o desejo de conhecer mais, o desejo de saber o que a palavra de Deus diz sobre os mais diferentes assuntos, buscando, pesquisando, sorrindo de alegria de ter na palavra de Deus ricas instruções, aprendizados. Sabe aqueles momentos que as famílias se reúnem para responder perguntas difíceis, para dizer quem vai abrir a Bíblia primeiro? Coisas assim. Você deve saber aí como fazer dos momentos de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia, também momentos de muita alegria. E nós aqui da Novo Tempo temos sempre interesse que você estude mais a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero falar para você de um guia de estudo maravilhoso, A Cura do Pecado. É a oferta que você tem aqui com a gente de saber sobre a cura do pecado. Tem cura para o pecado? Aliás, o que é o pecado? Por que o pecado? Por que o pecado habita em nós e entre nós? Oh, pecado! Entenda exatamente o que é essa força do mal. Descubra a origem do seu sofrimento, encontre o caminho para a felicidade. Todas estas e outras lições você pode encontrar pedindo para a gente esse guia de estudo que vai chegar na sua casa. Anota aí,
Eu vou dizer para você o nosso WhatsApp, facinho, salva nos seus contatos, me manda uma mensagem dizendo, Darleide, me manda o guia de estudo, quero estudar a Bíblia com a minha família. Nós vamos mandar para você sem pagar nada, você não vai pagar nada, fica tranquilo, não chega nem boleto, nada, é só o seu guia de estudo. Anota aí, o nosso código de área é o 12, o número é 98244-4449, 12 98244-4449. É só pedir e vai chegar para você aí de presente, tá bom? Nós vamos continuando agora conversando com Valéria Cita. Estamos falando sobre reforma em família. E antes de ir para o intervalo, você falava sobre como ensinar valores para uma criança, por exemplo, de 4 anos de idade. Pois é, um grande desafio, não é? Mas não, é simples, fácil. Obrigada. Nós organizamos junto com a família um passo a passo. Então, vou dar um exemplo do que uma família fez. Com uma criança de 4 anos. Eles organizaram situações práticas com a filha. Então, por exemplo, o valor honestidade. Como é que eu vou explicar honestidade para uma criança de 4 anos? E aí eles vivenciaram um exemplo e depois a menina, ela desenhou. E o que ela desenhou? Ela segurando uma boneca e devolvendo a boneca que ela encontrou no parquinho para o responsável, para um guarda que estava lá. Isso é honestidade. Então ela desenhou, fez lá o desenho dela com uma boneca. Depois ela desenhou a organização, porque eram algumas coisas que a família acreditava de valores importantes. Mas eu não entendi como foi que a família transmitiu para a menina de 4 anos esse valor honestidade. Você lembra o que eles fizeram? Sim, eles vivenciaram, como eu disse, eles vivenciaram na prática com ela. Tipo um teatrinho, assim? Tipo uma encenação. Uma encenaçãozinha, Exatamente, uma assim. encenação. Ok, entendi. Então, essa encenação que aconteceu com ela, ou pode acontecer também numa situação prática, e aí os pais trazerem isso para a realidade. Mas nesse caso, foi uma situação de encenação. Okay. Para filhos maiores pode ser uma notícia de jornal, um acontecimento ali da família mesmo. Olha, filho, isso aconteceu agora. Vamos conversar aqui sobre isso? Aprendizado do dia a dia, do cotidiano. Sim, que aí resgata esse cotidiano para o valor que a família acredita que é importante. E uma coisa importante também é que esse valor depois, Darleide, ele fique visível para a família. Se vai ser na geladeira, se vai ser na parede, se vai ser no quarto da criança, se vão ser dois, não é duplicado, mas que isso seja sempre resgatado. Olha, lembra? Então, não sei, achou um dinheiro ou alguma coisa aconteceu e aí a menina fez, olha, eu achei isso aqui. De onde veio esse dinheiro? Ah, papai, eu encontrei. E aí vai lá no valor honestidade. Lembra da honestidade, filho. Então a gente tem que encontrar o Chegou dono. em casa com um lápis que não foi o pai que comprou. Exatamente. Então, os pais, quando eles têm esses valores, Darleide, pontuados, porque quando não tem, não sabe. Agora, quando tem, tanto os pais quanto as crianças ou os adolescentes, eles vão ter sempre essa memória, não é? Essa referência. Essa boa. referência. Se é honestidade, se é... Vou dar um outro exemplo. A minha família é hospitalidade. Então, o grupo da minha família, nós nos chamamos Família Busca-Pé. Não é? Muitas famílias estão se identificando. Mas nós somos muito hospitaleiros. Então, esse é um valor, é uma coisa importante da sua família. Às vezes a família fala assim para mim, puxa, mas a gente gosta muito de se abraçar aqui, sabe? A gente é muito pegajoso, assim, todo mundo se abraça. Eu falei, amém, que bom, que bom. Então, é o quê? Qual o valor que você... Carinho, a gente quer colocar carinho. O afeto. Então, respeito também é um valor que não pode faltar, né? Sim, sim. E é um valor universal. Que mais, minha amiga? Nós estamos conversando com Valéria Cita, que eu, como disse no comecinho do programa, é autora. Eu falei, não trouxe o livro, não trouxemos. O Paulo ali nos bastidores correu, foi no carro, tinha, ainda bem. Vou pedir para dar um take aqui pra gente. Olha aqui, ó, Meu Mundo de Ponta Cabeça. Aqui são as aventuras, os aprendizados vindos lá da Índia, vividos pela... Tem QR Code. QR Code? Um negócio QR chique Code. assim, menina, olha.
Então, a Deixa eu ver, família, deixa eu folhear junto aqui, com as pessoal. Dá uma crianças. olhadinha aqui, ó. A Ana Isabel, que está me dirigindo hoje, acabou de soprar aqui nos meus ouvidos que esse livro é incrível. É Olha aí o QR dela, Code. Ana. E aí a criança Olha vai só. direto no QR Code, não é? Menina, não sei nem cadê o QR Code, não estou me achando. Deu uma aqui. É no passadinha fim? no... É no Tem fim? várias páginas, então vou dar um exemplo. Tá. A criança está vendo aí as crianças da Índia tocando flauta. Então ela vê a foto. Quando ela clica no QR Code, elas vão assistir o vídeo das crianças tocando flauta. Que está na sua história. Sim, Que é a faz parte da nossa realidade história. da Exatamente. Índia. Pessoal, põe aí na tela cpb.com.br para quem quiser adquirir esse livro. Qual é a diferença que faz uma família estudar este livro com as crianças em casa? Qual que é o forte dele? diferencial, o forte do livro é missão. Então, o forte do livro na missão é a empatia. Quantos pais nos procuram e falam: Valéria, meu filho não tem empatia, não sabe se colocar no lugar do outro. E aí, quando você lê histórias assim de missões, mesmo que é do outro lado do mundo, as crianças ficam muito sensibilizadas. E é um livro cheio de curiosidades. Vou dar um spoiler aqui, não é? Você sabia que na Índia eles não usam papel higiênico? Não usam papel higiênico. Então é muito difícil você encontrar papel higiênico na Índia. Eles comem com a mão direita. Por quê? Então as crianças, elas começam a ler e elas começam a se interessar por culturas diferentes e entra o que você falou, o respeito. Mesmo nós sendo tão diferentes, Deus nos ama da mesma forma. Então é um livro que nas nossas orações, Darleide, minha e do Paulo, nós oramos para que Deus alcançasse crianças, adolescentes, famílias com essa mensagem de missão em família. Que lindo. E aí eu queria que você pedisse, aliás, eu quero pedir que você fale especificamente da importância de ensinar missão para os filhos. Porque, veja, estamos falando de famílias cristãs, falamos da necessidade do culto familiar, de estabelecer, decidir claramente quais são os valores da família, as responsabilidades de pai e de mãe. Estamos aqui organizando, fazendo uma proposta de reformar família. E a missão cabe como um instrumento pedagógico na família, não é? Sem dúvida. Fala um pouco por que e como. Um dos últimos, na verdade, o último módulo, não é? De todo esse processo que nós trabalhamos com as famílias, chama discipulado. Perfeito. Que tem relação com missão. E nós fomos convidados para participar de um outro ministério que chama Famílias em Missão. Então, aqui no Brasil, nós fazemos missões em família. Nós organizamos toda a parte pedagógica para a família fazer missão junto. No começo desse livro, um dos textos que eu mais gosto, assim, particularmente, é quando a gente escreve assim para a família: troque o conforto do hotel pelo sorriso de pessoas. Troque o conforto de hotéis pelo sorriso de pessoas. E as famílias, Darleide, que vão no Famílias em Missão, o ano passado nós fomos para o Piauí, fomos para a Amazônia. Este ano nós vamos para Roraima, Pantanal, Piauí e Amazonas. E aí as famílias: puxa, mas eu quero ir também, eu quero fazer parte desse Famílias em Missão. Pode falar com a gente também, entra lá no Instagram, conversa com a gente nessa relação. Por quê? Porque a gente percebe que é a cerejinha do bolo. Quando a sua casa está reformada, quando a sua casa está bonitona, o que você quer? Você quer mostrar. Você quer mostrar para as outras pessoas. Então vem o discipulado. Você me disse de uma família que estava com uma dificuldade bem grande com o filho adolescente. E você chega o momento de dizer para eles: envia seu filho para uma missão. Ele já está um pouquinho assim saturado de você, né? Porque a coisa do filho, pai, aquele desgaste com a mãe. Chega uma hora que você tira o menino, a garota, o garoto ali daquele ambiente que está saturado mesmo, é computador, são as regras, tem uma hora que só regra, não dá, né, gente? As diversões, ai, pai, mãe, bate o tédio e umas crianças se tornam assim muito exclusivistas, muito voltadas para elas mesmas, muito em torno do seu mundinho. Menino, rasga a bolha, põe esses meninos para fazer uma missão na vida. Muda.
Sim. Eu vi adolescentes que no ano passado eles foram cavar cisternas no Cisternas. Piauí. Lá no Piauí. No Piauí, cavar cisternas. Meninos que, ai, no apartamento, ai, meu cachorrinho, ai, meu gatinho, vai cavar cisterna e não é. E sabe que eles fazem com muita alegria, eles se divertem. Felizes, Não é assim, ai, que nojinho. Quando você vê, os meninos estão, porque Mão eles na estão massa. envolvidos, tem adolescentes juntos, tem uma galera, então eles olham uns para os outros e se entregam. Mas e cadê a unção de família que busca ensinar missão para os filhos? O Senhor disse, olha, ide ensinar e todas as coisas que vos tenho ensinado. Aí você vai pregar lá na Índia. Ela foi, mas você tem um monte de menino em casa, ensina, ou somente um, ensina missão para esse menino tornar-se discípulo de Cristo. E onde é que Cristo vivia? Dentro da bolinha? Não, né, gente? Ele passou um tempo com a mãe, aprendendo. Maria ensinou ali as escrituras a Jesus em casa, fez um homeschooling. Maria fez um homeschooling com Jesus. Certeza. Aí depois Jesus vai para a missão. E onde é que Jesus estava? Na rua, fazendo o quê? Pregando, fazendo milagre. Quando você pensava, Jesus está descansando, estava nada, estava na montanha orando. Era assim a vida do mestre, entende? É interessante você falar de missão, porque essa família que conversou comigo, eles falaram, Valéria, e aquela coisa de adolescente, Aham. né? E aí eles falaram, já que você gosta tanto de adolescente, a gente vai mandar para você. Para você e para o Para Paulo. sua missão. Lá pra... E aí eu falei, pode mandar que a gente leva para a missão. Eles, como assim? Eu falei, eu tô falando sério. E aí a ideia é que ele vá para a missão. E aí os pais assim, nossa, que legal a missão. Eu falei, então, mas nessa situação que a gente está aqui, sem vocês, tá? Aí eles, sem a gente? Então é esse ir, sabe? Então, as missões Caleb também, fantásticas. Eu acho, assim, algo maravilhoso. Quando eu pergunto para as famílias da Arleide, a gente às vezes está falando sobre Índia, sobre Oriente Médio e tal. Escuta, famílias aqui, qual é a missão que vocês acham mais difícil, o lugar mais difícil? Aí às vezes um irmão fala, janela 1040, lá dos países desafiadores. Será? A missão mais difícil? A sua casa. É isso mesmo. Essa é a missão mais difícil e mais desafiadora. E é onde tudo começa, não é? Então é lá da casa. Primeiro eu penso na minha casa. Muitas vezes a gente fala para jovens, eles sonham, não é? Eu quero ir para a Índia, eu quero ir para a China. Como é que tá, meu filho, sua missão aqui? Não, como assim? Na faculdade, na escola. Agora, minha amiga, vamos aqui também pensar no negócio. Essa meninada não tá fácil, não. Não. Porque os pobrezinhos, os bichinhos, eles são, assim, presas fáceis de um mundo que está muito conectado, que está muito de cabeça para baixo, que é um dilema para os pais também. Porque, olha, os pais, eles concorrem com a internet, eles concorrem com os amigos virtuais, os jogos virtuais, com o gostoso que é ficar horas e horas passando o dedinho na timeline ou pulando de videozinho em videozinho. Vocês sabem dos estudos que mostram de uma geração que já está, inclusive, caindo no QI, no coeficiente de inteligência. É um desafio. Que orientações vocês têm dado aos pais com relação a como lidar com a tecnologia, com a internet, com essa geração do quarto, digamos assim? Eu vou falar uma palavra aqui, rotina. Ok. Tudo isso, né, e muitas outras coisas têm relação com a rotina. Então, Darleide, quando a família não tem rotina, o filho pode ficar no celular o dia todo. Tudo bem, porque ele não tem uma rotina. Ele não tem o que nós chamamos uma rotina cooperativa. Nossa, o que é a rotina cooperativa? É você colocar todo mundo para trabalhar dentro de casa. Porque você não é escrava, o seu marido não é escravo dos seus filhos. Ou só um filho lá fazendo uma coisa e os outros dormindo. Não. Cada um precisa ter tarefas específicas dentro de uma rotina que seja flexível. Não pode ser, não é, uma rotina ao Deus dará, tipo casa da mãe Joana. E nem de quartel-general. Também não pode ser ao campo de concentração de Auschwitz. Então, tem que ser algo flexível. Quando essa rotina existe, muita coisa melhora, muita coisa. Vou dar um exemplo prático, que você falou dos filhos na geração de quarto. Dentro da rotina tem lá, que vai
lavar louça, vai ajudar na casa, que vai usar a internet por X tempo. Então, precisa ter, isso precisa estar combinado. Pois é, porque tem que reforçar isso aí do combinado, porque eu tô Combinado. ouvindo ali a mãe que eu tô escutando, ela tá dizendo assim, é porque você não tem os filhos que eu tenho, eu falo e eles vão lá que nada, não sei o quê, e bate de frente, bate a porta. Você sabe que essa geraçãozinha não está para obediência, amiga. Não tem orelhinha furada dizendo, pois não, mamãe, tô aqui para obedecer. Né? Tô fazendo referência ao modo escravo de antigamente, contei essa historinha no bloco anterior, tá? Não é a história do brinquinho aí da bijuteria que tá falando, não. Mas essa geração não está para obediência. Pelo contrário, ela é muito motivada, instigada a ser exatamente desafiadora, porque quebrar padrões, paradigmas, você sabe, até a religião. Questiona a religião, questiona Deus, questiona se é homem, questiona se é mulher, questiona se é. Meu Deus, é muito questionamento. Os pobrezinhos estão assim, olha, presos, se sentindo muitas vezes, ó, tô sabendo, mamãe, né? Coisa que é do adolescente também, mas já das crianças. Tem pornografia, tem adultização, tem sexualização infantil, tem abusos, tem tantas coisas e nós trabalhamos bastante aqui no consultório, mas os desafios são muito grandes. Coloco isso para a gente não dar a impressão de que a gente está pensando aqui em famílias meio de margarina. É só ali sentar. Ai, rotininha, filhinho. Aí vai lá o filhinho. Pois não, mamãe. Família BO. Pois não, papai. Família BO. BO. Então, você tem ideia de que o desafio é bem grande, né? É o que a gente vê toda semana. Inclusive, Darleide, eu fico muito triste, claro, pela situação que as famílias estão vivendo hoje, porque quando os pais começam a relatar na primeira entrevista, na primeira conversa, assim, são aquelas situações de arrepiar o cabelo, não é? E aí eu penso, Senhor, nossa, que triste isso, não é? E a família está relatando, aí na próxima semana vem uma outra família, mais BO, não é? Então, são famílias BOs, não são famílias margarina, família toda certinha, bonitinha. É claro que existem famílias que são excelentes. Então, assim, a reforma é você melhorar o que você já tem. Poxa, eu tenho esse sofá aqui, eu quero deixar esse sofá mais bonito. Então, eu tenho a minha família, eu quero melhorar alguma coisa que não está bem dentro desse ambiente familiar. E realmente as famílias que trazem esses grandes desafios, a gente percebe o que o mundo está vivendo hoje. O amor se esfriará, mas existe esperança. Porque o que a Bíblia fala, nós podemos, não é, aproximar o coração dos pais aos filhos. Então, eu digo sempre que lá na Índia, por exemplo, é um país muito desafiador, como o Oriente Médio, e a gente faz um trabalho junto com as crianças, os adolescentes lá, de escola missionária, lá com eles. Por quê? Porque nós acreditamos que eles são soldados, todos nós somos soldados. Então, dentro da nossa casa, é um quartel-general de amor. E precisa do quê? Precisa de tough love. Por quê? Porque o inimigo, nessa guerra espiritual, ele não está para brincadeira, Darlene. Exato. Ele está atacando. Você falou da pornografia. É recorrente, é recorrente. Eu vou dizer, as famílias que nós atendemos, 100% são cristãs, de denominações diferentes, mas são cristãs. E a pornografia cada vez mais é recorrente. Então, o inimigo está atacando. Por isso que eu volto lá na base, no culto familiar, na conexão da família com Deus e entre eles. E aí a gente vai percebendo, não é? Quando tem essa conexão, quando existe esses valores, regras, consequências, quando existe essa ideia de discipular, de ajudar ao próximo. Quantos adolescentes hoje não tem, sabe o quê? Palavrinha-chave, propósito. Não tem propósito. Não tem uma rotina em casa, não tem, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E os pais sofrendo também. E vale dizer, né, que assim, isso adoece a própria criança e o adolescente. Quando ele não sabe a que veio, não sabe a que se reporta a sua existência. Né? Que significado ele tem? Se nós pararmos para pensar, muitas vezes nós estamos dando aos nossos filhos uma condição em que ele se vê
ainda que não nomeie, mas se veja inútil. Porque assim, você não está sendo ensinado a servir, ensinado a amar, ensinado a pensar no outro. É celular, escola, celular, de novo, quarto, séries, filmes, meus amigos, jogos. A família, mais que obrigação, pai e mãe. É assim que muitas vezes cria-se que pai é empregado, mãe é empregado, que o mundo gira à sua volta e se eu não quiser eu só clico e deleto da minha vida. Quer dizer, são pessoinhas que precisam muito que a gente apresente a eles o significado da vida. Filho, você nasceu com um propósito de amar e servir, por isso nós te amamos, por isso nós servimos, estamos cooperando com Deus na sua formação, na sua educação, porque isso se perde. E aí o que é mais fácil? Gritar, xingar, colocar de castigo, colocar no cantinho do pensamento. O que um menino de 3 anos está fazendo no cantinho do pensamento? Tu que é grande não pensa quando é uma criança. Não é assim, gente. A reforma é outra história. E tem uma história da reforma de vocês, quer dizer, um módulo, que é o módulo do sofá, que é para o casal. Eu acho muito importante falar do casal, né, estrutura. O que faz ali no sofá? Essa parceria no casamento é um dos módulos também, que é bem interessante, e a lição de casa. Então, cada módulo tem a lição de casa. Eu falo para as famílias, olha, aqui não tem nada de Nutella, viu? Esse programa não é Nutella, o programa não é raiz. É tough love. É tough love. E aí, qual é a ideia da hora do sofá? É que os pais, eles tenham um momento dos dois na frente dos filhos. Enquanto os filhos estão acordados. Por quê? Porque se os pais têm uma rotina organizada, filho dorme primeiro que pai e mãe. Exato. Top, não é? Então, ó, você em casa, filho dorme primeiro que vocês. Por quê? Porque, em especial, os pequenos. Porque aí você vai viver, né, Darleide? Exatamente. Você vai fazer suas atividades, os pais vão namorar, enfim. Mas a hora do sofá é o quê? É aquela hora que os pais... Então, tem todo o esquema, todo o esquema. Os pais amam isso, eles amam receita. Não que tenha receita pronta, mas tem a ideia, não é? Sim, Tem lá o passo tem a a passo, direção. tem a direção. Então, passo 1, converse com o cônjuge, né? Organizar qual vai ser o dia e qual vai ser o horário e o tempo. Passo 2, explique para os filhos. Passo 3, decida o que você vai fazer no sofá. E aí, eu vou dar um exemplo prático. Então, vamos imaginar que a gente está aqui. Pessoal, vamos lá, vem aqui, Joãozinho, Maria, é o seguinte. Mamãe e papai, a gente vai toda terça-feira, 7 horas, das 7 às 7h15 a gente vai estar aqui no sofá, tá bom? A gente vai estar aqui, vai ler um livro e vai comer pipoca. Vocês vão ter a bacia de pipoca de vocês aí e vão brincar. 15 minutos. Nós não queremos ser interrompidos. Deu recado. Semana que vem a gente começa, tá, turminha? Beleza. Aí, esqueceram, não é? Chegou no dia, pessoal, hora do sofá. Timer. Colocou o timer. Tum, explicou de novo, deu, né, o recado. Minutos. E aí que vem o legal, porque a gente fala até as frases, não é, para os pais, as sugestões, É treinamento. claro, não é? Sugestões. E aí o Joãozinho, tá lá os pais, tal, comendo pipoca. Já ouvi vários casos assim, Valéria, massagem no pé. Falei, nossa, gente, essa hora do sofá tá demais. E aí o Joãozinho vai lá, mamãe, eu queria que você esquentasse o leite. E qual é o resultado? É que tem 1 minuto só para terminar. Nossa, o resultado é fantástico. Por quê? Porque os filhos da Darleide veem a referência de casamento ali na prática. Olha, minha gente, tem mais para saber, é muita coisa, é um planejamento muito bem organizado, muito bem estruturado. Olha só, fala com a Valéria, você se interessou, quer saber mais? Valéria Cita, valéria.cita. Vou dar só o Instagram dela, porque senão ela vai ficar doida da vida. Tem o WhatsApp também, mas vai lá no Instagram, eu sei que você tem, pergunta lá, valéria.cita. Valéria, só com L, Cita com 2 T's, valéria.cita, para você falar com ela e dizer, ei menina, eu me interessei por esse negócio. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigada. Volte mais vezes, sempre. Muito obrigada. Meus amores, muito obrigada pelo carinho, pela parceria de estar com a gente. Olha, decisão de hoje, resolução de agora. Vou fazer revolução na minha família, de modo simples, tranquilo. Faremos isso com muito amor e começa por ir a Deus e perguntar, Senhor, o que podes fazer por mim? Sabe o que dirá o Senhor?
posso todas as coisas. E você poderá em Deus fazer todo esse movimento. Eu sei, você não tem o marido junto, é isso? Eu sei, você tem uma vida muito atribulada, mas e se a gente organizar? Será que não facilita? Será que não organiza melhor para você ter um respiro? Pense nisso. Que Deus te abençoe, que a sua família seja visitada pelo Espírito Santo, que a graça de Deus faça com que a sua vida em família seja transformada e que aquilo que Jesus Cristo fez numa festa de casamento aconteça por aí, que aquilo que você pensa que acabou venha com força e com sabor. O que era água passa a ser vinho gostoso para aproveitar. Deus te abençoe e até a semana que vem. Tchau.